Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em 2 Josué, no capítulo 4, que diz assim: a mulher, porém tomada, o esconderá os 2 homens e disse: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia aonde eram. E quando chegaram à porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram e não sei para onde foram. Ide atrás deles depressa e vos alcançareis. Então, em 2 Josué nos fala, sobre o cerco de Jericó. E aqui nós vemos, irmãos, que uma mulher que outrora era uma ex-prostituta, a palavra de Deus fala, que ela ajudou Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, que Efraim é o filho de José. Então ele veio da descendência de José do Egito, Josué. E então ele mais 2 homens, eles foram espiar lá o muro de Jericó. E o que nos chama a atenção é que no Salmo 89, o Salmo 89 ele fala da aliança de Davi, de Deus com Davi. E o Salmo 89 ele faz um relato de Jesus, quando deram para ele vinagre para ele tomar. E no capítulo 10, a palavra também fala, do Salmo 98, diz assim, e tu quebrantastes a Raabe como um ferido de morte, com os teus braços poderosos dispersastes teus inimigos. Então nós vemos aqui, irmão, que tem um mistério aqui em Raabe, que Deus está dizendo assim, eu quebrantei Raabe. Muitos falam, que ela, por fé, ela ajudou os espiões. Na verdade, Raabe, ela teve medo, porque a palavra mesmo nos fala, o Senhor dizendo assim, eu quebrantei o coração de Raabe como ferido de morte. Aí, Deus colocou um sentimento no coração dela e fez com que ela lembrasse de tudo que Deus fez pelo povo de Israel. Então, quando ela ajuda os espias, ela até fala, todos estamos amedrontados. Por quê? Porque ouvimos dizer que Deus abriu o mar para vocês passarem, e a gente também ficou com muito medo de vocês, porque vimos também que vocês mataram os gigantes amorreus. Os amorreus são descendentes de Et, que é da descendência de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado. Então ele vem os amorreus vêm da descendência de Cã. E o povo de Israel, eles mataram o rei Og e o rei Bazã, que os 2 moravam na Jordânia. Então, quando o povo de Jericó ouviu isso, tudo que o povo de Israel fez e forte foi a mão de Deus que ajudou o povo de Israel. Então ela pensou, nós então estamos acabados. Mas Deus colocou no coração dela, porque Deus tinha um propósito. Deus colocou no coração que era necessário espiar primeiro, ir lá espiar a terra. Então Deus achou um coração ali que ele pudesse trabalhar naquele coração, e foi o coração dela que Deus achou. Até porque a casa dela era no muro.
Então era alto e era fácil então para que os espias olhassem tudo, porque era alto ali da casa dela, daria para olhar tudo, daria para espionar tudo, porque era no muro. Mas o que chama atenção aqui é o que o Senhor diz assim: eu quebrantei ela como um ferido de morte. E o que aconteceu? O Senhor colocou um medo nela. Então ela pensou que não, eu vou ajudar eles, porque senão eu vou morrer. Então é melhor eu ajudar eles, porque eu sei que Deus é com eles e a minha família será salva. E foi esse propósito que ela fez com eles. Então eles estavam indo dormir, né, no telhado, e ela foi lá conversar com eles. E ela disse assim: olha, da mesma forma que eu ajudei vocês aqui, então quero que vocês cumpram com a palavra que vocês também vão salvar a minha família, os meus parentes, porque Deus sabia que Deus tocasse no coração dela, Deus ia salvar aquela alma. Então a gente vê que ela, Raabe, ela se converteu à palavra de Deus. No entanto que ela se converteu, que depois que ela se converteu, a gente vê a genealogia de Jesus. Então a gente vê aqui que quando ela foi morar, a família dela foi morar com o povo de Israel, ela então conheceu um servo de Deus chamado Salmão. Ali então ela teve Boaz casou com Ruth teve Obed teve Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Então Raabe foi a tataravó de Davi. Por quê? Porque Deus achou um coração ali que Deus pudesse trabalhar, porque era necessário que eles espiassem a terra e vissem como que era a terra, se a terra era boa para poder ir lá e atacar aquela terra. Então a gente vê, irmãos, que muitas das vezes, como Deus conhece o nosso coração, então Ele sabe como trabalhar no meu coração e no teu coração. Então, muitas das vezes, quantas vezes o Senhor já pelejou pela minha vida e pela tua vida? Porque assim como Deus pelejou pela vida dela e honrou ela, veio da descendência de Davi, foi a tataravó de Davi. Mas Deus teve que colocar um quebrantamento no coração dela. Em Salmos diz isso. E o Senhor dispersou os inimigos dela. Então, aqueles que eram para ser os assassinos dela, ela se converteu à palavra de Deus e agora se tornou agora da descendência de Jesus. E assim o Senhor quer comigo e com você. Ele peleja por mim, ele peleja por você, para que a gente fique firme nos caminhos dele, porque ele tem para nós a salvação. Mas a gente tem que se firmar na palavra, é a palavra que vai nos purificar, é a palavra que vai nos ensinar. Então a gente tem que ler muito a palavra de Deus, porque ela é o caminho, a verdade e a vida, a verdade que vai te limpar e você então terá vida, terá a esperança da salvação. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.